Jovem Pan News. Bauru. Prontinho para conversar conosco? Esse grande amigo, esse irmão querido que tenho, Dr. Arthur Rocha Lima. Dr. Arthur Rocha Lima, vascular, tem feito publicações em seu Instagram, né? Me contou ontem que já está de olho no canal no YouTube para tentar fazer com que esses vídeos sejam propagados de maneira ainda mais assertiva, chegando nas pessoas que querem e precisam entender desse assunto, que faz parte do nosso dia a dia, e tantos, né, assim como eu, somos ignorantes. Como é que é? Trombofilia? Que palavrão é esse, né? Aí vem o doutor Arthur para decifrar, para contar para a gente do que se trata, como cuidar, como prevenir. Assunto importante hoje da mesa aqui da Jovem Pan. Doutor Arthur Rocha Lima, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Doutor Arthur? Oi, Arthur, Alô, agora sim, agora te ouço. Tudo bem, querido? Bom dia, Pitoli, bom dia, Tiagão, Luizão, a todos aí da Rádio Jovem Pan que nos ouvem. Seja bem-vindo mais uma vez, Arthur. Obrigado, eu que agradeço, Pitoli. Arthur, ontem a publicação do teu vídeo fala sobre trombofilia. Do que se trata, Arthur? Pitoli, trombofilia é uma alteração do sangue, é uma doença do sangue. Tá travando, é? Que predispõe à trombose, predispõe à formação de coágulos. Seria o contrário, Pitoli, da chamada filia, você tem uma dificuldade de coagulação, aquelas pessoas que sangram com facilidade. E a trombofilia tem muito a ver com a área vascular, a área da hematologia e até da ginecologia durante a gestação e a gravidez, que é aquela doença que pode causar entupimento, obstrução, tanto das veias como das artérias, Pitoli. Mas, Arthur, é um problema do sangue, é um problema dos caninhos por onde ele passa, das veias e artérias? Onde nasce esse problema, Arthur? Vitória, a sua pergunta é muito interessante, porque é exatamente o foco do que é a trombofilia, né? Então, eu costumo dizer assim, você tem o encanamento, né? Que é os nossos vasos, veias e artérias, né? E dentro dele tem o sangue, né? É no sangue que você pode ter alterações que predispõem à coagulação, né? Então, você tem o conhecido, né? As trombofilias, que é essa facilidade de formar coágulos, tanto adquiridas, que a pessoa pode adquirir em função de hábitos, em função do decorrer da vida, do que faz, né? E as genéticas. Então, você tem dois grandes tipos de trombofilia que podem predispor, de alguma forma, à formação de coágulo. Por exemplo, quando é a genética, Pitoli, você tem uma alteração são mutações dentro do gene da pessoa que favorece a formação de coágulo, ou seja, podemos colocar como um pequeno defeito na sua química de coagulação, predispondo, favorecendo a maior formação de coágulos, Pitoli. Agora, Arthur, em que momento da vida eu posso identificar esse problema, uma trombofilia? Seja ela genética ou já em função de hábitos, como uma alimentação inadequada? Em que momento eu posso e devo começar a me preocupar com isso, Arthur? Existe, Vitória, o que nós chamamos de critérios de rastreio, né? Então, são algumas situações em que a pessoa, você tem que suspeitar dessa alteração da coagulação, da trombofilia, certo? Por exemplo, se você tiver histórico familiar de que o seu pai, a mãe ou os avós tiveram trombose, é lógico que tem que ser uma trombose bem documentada, né, em que foi feito um ultrassom e foi realmente visualizado um coágulo dentro da circulação, porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho, até com hematoma na pele, aquele arroxeamento na pele, né? E chama aquilo, às vezes, de trombose, ou uma flebite, por exemplo, a pessoa vai tomar um soro no pronto-socorro, e aí faz uma flebite, né? Dentro da veia superficial que você tomou o soro. Isso não é considerado essa trombose que nós estamos conversando. Então, tem que ser
um histórico familiar de alguém que teve realmente a trombose. O segundo critério, muito importante, é pessoas que têm trombose venosa na perna, no braço, certo? Ou seja, abaixo de 40 anos de idade. Então, quando você tem menos de 40 anos de idade e tem episódio de trombose, isso deve, o médico vai investigar com certeza se essa trombose foi com trombofilia. Uma terceira situação que acontece é quando a pessoa tem uma trombose, Vitória, a gente costuma chamar em sítios diferentes, ou seja, em localizações diferentes. Por exemplo, quando você tem uma trombose numa veia do fígado, uma veia do baço, uma veia cerebral, por exemplo, levando a pessoa a ter o AVC, o derrame. Então, foi alteração da coagulação do sangue que pode ter causado uma trombose venosa no cérebro, por exemplo. Né? Uhum. Então, esses são os critérios de rastreio. Um outro muito importante é a gestante, que tem chamado abortos de repetição. Esses abortos de repetição, eles acontecem porque, no momento, não consegue haver uma completa nidação. O que é nidação? O espermatozoide com o óvulo forma um ovo. Esse ovo ele tem que se nidar, ele tem que se ligar no útero. Em função de microcoágulos, não há essa ligação. Então, a mulher pode ter chamado aborto, tem o primeiro aborto, depois tem o segundo aborto, espontâneos. No terceiro aborto, você tem que ficar, no segundo, terceiro aborto espontâneo, geralmente no começo da gestação, né? Antes de terminar o primeiro trimestre, você deve ficar atento que alguma coisa na coagulação pode estar acontecendo e não deixa haver o desenvolvimento dessa gestação. Então, esses são os principais critérios de rastreio, ou seja, que você vai suspeitar que a pessoa tenha essa trombofilia facilitando a trombose, Vitória. Arthur, quando você fala das gestantes, eu tenho uma informação que é curiosa. Nós, aqui, vivos que estamos, graças a Deus, nós vivos que estamos, somos 30% de todas as gestações. Quando eu recebi essa informação, eu falei, poxa, como assim? 70% das gestações, elas são interrompidas sem que a mulher perceba. Entre os ciclos menstruais, pode-se dar a gestação e ser interrompida, repito, sem que a mulher perceba que houve a fecundação, só que por conta de problemas relacionados, por exemplo, a trombofilia ou, né, esses coágulos, a gente não vê vingar, como a gente fala na linguagem popular, essa gestação. Arthur, existe algum tipo de exame que possa mostrar para a mulher que ela está passando por esse processo? Por que lhe pergunto? Posso imaginar que muitos que estão tentando engravidar e não conseguem estejam esbarrando nisso, né, Arthur? Sim, sem dúvida, Vitória. Quando você participa, você tem esses critérios de rastreio e se encaixa num desses critérios, você tem que investigar. A investigação ela é feita através de exames de sangue. Porque, por exemplo, quando a pessoa tem a trombose, você faz o quê? Um exame de imagem, que é um ultrassom. O ultrassom é um exame que nós chamamos de eleição para isso. É um exame não invasivo, não dolorido, não tem injeção, e você consegue visualizar o trombo. Mas aí ele já está formado. Para você estudar se a pessoa tem essa possibilidade ou não, são exames de sangue. Então, exames de sangue genéticos, quando a pessoa tem essa mutação, né? Existem algumas mutações, né, que são mais conhecidas. E aqui vale frisar, Vitória, um dado interessante, que até hoje nós conhecemos apenas 50% da nossa coagulação. Veja só, então existem muitas situações como essa que você colocou, certo? Às vezes a gestante perde, né, tem a perda fetal, existem exames que a gente pode detectar, mas 50% dos outros casos ainda não se conhece toda a química, certo, da coagulação. Então, é muito importante você fazer todos esses exames. Então, voltando ao que eu estava te falando,
dos exames genéticos, que são dois mais famosos, que é o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina, certo? Existem outros exames para você também verificar essa cascata da coagulação. A proteína S, a proteína C, todos os exames de sangue. Existe um exame que também se faz, olha, que é a homocisteína. E aí está um pouco relacionado também com a gestante, né? Porque pessoas que têm deficiência de ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, podem desenvolver um problema relacionado com essa homocisteína. E a homocisteína, você dosa no sangue também. Quando ela está aumentada, você tem lesões na parede, na parte interna da circulação, principalmente da artéria, que pode favorecer a trombose, a trombose. Então, na maioria das vezes, a pessoa entrou nesses critérios de rastreio. Você faz todos esses exames, são vários, viu, Vitória? Eu citei apenas 4 aí, né? Tem essa da homocisteína, mas existem vários outros exames. Existe um outro estudo chamado Síndrome de Anticorpo Antifosfolipina. Então, são exames específicos para você poder detectar se a pessoa tem essas alterações genéticas, se tem essas outras alterações que podem propiciar, facilitar a formação de um coágulo dentro da circulação. Agora, Arthur, no teu vídeo que eu assisti ontem, o que me chamou a atenção são números. Números impressionantes, né, de pessoas que perdem suas vidas por conta da trombofilia. Os números realmente são impactantes, hein, Arthur? Sem dúvida, Vitória, foi bom você lembrar. A gente sabe que é até um dado assustador, mas é importante que as pessoas saibam, né, que no mundo, né, colocando todos os países, né, morre de trombose, morre uma pessoa de trombose a cada 37 segundos. 37 segundos, Arthur? 37 segundos. Passou 1 minuto, 1 minuto e pouco, 2 pessoas no mundo faleceram em função de um coágulo, seja o coágulo cerebral, coágulo na perna, algum coágulo que foi formado. Meu Deus. Alguns, certo, têm relação com a trombofilia, mas outros não têm. Existem outras causas de trombose. Uhum. Mas a trombose em si, ela mata nessa magnitude, vamos dizer. Outro dado muito interessante é que você, numa região de 400 mil habitantes, por exemplo, numa região semelhante a Bauru, você tem um caso de trombose por dia. Então, hoje teremos um, amanhã teremos outro, isso continuadamente, porque a gente sabe que o tromboembolismo venoso é um caso para cada 100 mil por ano. Então, se você fizer as contas, mais ou menos, matematicamente, aí vai dar um caso por dia numa cidade do nosso suporte, por exemplo. Agora, Arthur, e tem sintomas? Eu consigo perceber isso? Eu consigo notar? Tem um ardor, tem uma sensação que pode me levar a imaginar que eu estou passando por um processo de trombose ou sofro de trombofilia? Existe algum recado que o corpo manda, Arthur? Na verdade, a trombofilia, a gente pode dizer que é uma alteração, uma doença silenciosa. Porque a trombofilia em si é uma predisposição, então ela não vai te dar nenhum sintoma, né? A não ser quando a consequência dela é a trombose. Aí sim você vai ter os sintomas da trombose. Sintomas de trombose, dependendo do sítio, dependendo da localização, você vai ter os sintomas específicos daquele órgão. Se você tiver, por exemplo, uma trombose, vamos dizer assim, muito frequente, muito prevalente, uma trombose na perna, você teve lá a formação de um coágulo na perna, você vai ter com muita frequência inchaço, um inchaço relativamente grande, quando você compara com outro membro. Então, nós chamamos edemas, de um lado só, você tem que prestar atenção, porque pode ser uma formação de um coágulo. A perna pode ficar mais quente, Vitória, porque em função de você ter esse entupimento, as veias dilatam e a temperatura passa para a pele. Então, você vai ter uma temperatura mais quente. Uma outra coisa importante, no caso da perna, por exemplo, é a coloração. A perna fica um pouco mais azulada, uma cor que parece que a pessoa não está oxigenando direito aquela região, em função da cianose, né, que é um sintoma relacionado com a trombose também. Por outro lado, se você
tem uma trombose cerebral, você vai ter sintomas de derrame, certo? Então, dependendo da região que é afetada no cérebro, onde o coágulo parou, vamos dizer, onde o coágulo entupiu, você vai ter, por exemplo, aquela paralisação de um lado do corpo, ou quando é mais tênue, quando é mais está no começo, vamos dizer assim, você tem o desvio da rima labial. Então a pessoa nota que de repente vai dar uma risada, não está controlando muito a boca, e um lado parece que a risada é maior do que o outro lado, sim. Né? É uma coisa que chama muita atenção, Vitória. Arthur, uma última questão, até pelo horário, mas eu preciso te perguntar. Algum tipo físico tem mais predisposição? Por exemplo, baixo, alto, magro, gordo? Nas raças, preto, branco, pardo, o amarelo? Tem alguma condição básica para que a gente identifique um tipo de pessoa que tenha mais predisposição? Vitória, tem sim, tem algumas relações, não diretamente com a trombofilia, por exemplo, vários outras situações, por exemplo, a hipertensão arterial, que pode favorecer também a trombose, as alterações, é mais na raça negra. A trombofilia, alterações, tipo fator 5, eu falei, o fator 2, está mais relacionado à população caucasiana, que são os brancos, principalmente da região do Mediterrâneo, né? Da Itália, do sul da Espanha, enfim, de toda daquela região. O obeso, embora ele não seja uma coisa relacionada à raça, tudo, o obeso, sim, ele tem uma maior predisposição a algumas doenças em função do tecido adiposo. Ele joga contra, né, a nossa homeostase, ao equilíbrio de tudo, né, com relação à coagulação, com relação à parte de insulina, a parte endocrinológica, a metabologia, né, em si. Então, existe, sim, tipos específicos para cada doença que pode haver relação entre raça, entre, por exemplo, obesidade, sim. Mas aí teria que especificar um a um, talvez a gente possa até comentar mais especificamente num outro momento aí, especificando cada tipo, Vitória. Fechou. Bom, e para você saber mais, acesse o Instagram do Dr. Arthur Rocha Lima, está como DR, né, de Doutor Arthur, sem o H, Arthur Vascular. Então, DR de Doutor Arthur, sem o H, Vascular. Ali tem o vídeo postado ontem falando sobre a trombofilia, assunto que trouxemos à mesa aqui com o Dr. Arthur Rocha Lima para você, ouvinte Jovem Pan. Repito, Instagram, DR de Doutor Arthur, sem o H, Vascular. Doutor Arthur Rocha Lima, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Então, eu que agradeço poder estar compartilhando esses conhecimentos e com vocês aí, com toda a nossa região. Muito obrigado mais uma vez, Vitória. Até semana que vem. Obrigado, doutor Arthur Rocha Lima conosco. Jovem Pan News. Bauru.